Olá, seja bem-vindo você, meu amigo, minha amiga, em mais um episódio da TV Axo, aqui da nossa Associação Comercial de Sorocaba, trazendo hoje um convidado especial, o nosso vice-diretor do posto de atendimento da Axo em Votorantim, o Paulo Henrique Fadini. Seja bem-vindo, Paulo. Ótima tarde, Gustavo. Ótima tarde você que está assistindo a gente aí. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. O papo vai ser muito divertido porque o seu ramo de atividade é muito gostoso, é muito festa, saudável. É muito bom. Né? Hidrata, né? Hidrata, exatamente. É isso aí. O Paulo assumiu, então, o compromisso de ser vice-diretor do posto de Votorantim e eu já faço a primeira pergunta. O que te levou, o que te motivou, Paulo, a assumir esse compromisso com a Associação Comercial? Vamos lá, Gustavo. Eu sou muito grato à Associação Comercial, né? Eu já sou associado há bastante tempo pela de Sorocaba. Eu digo que a associação, ela transformou, de fato, a minha vida e, consequentemente, a minha empresa, porque aqui eu encontrei pertencimento, encontrei outros empresários, né? Eu era CLT antes de empreender, e essa transição, ela é um pouco desafiadora, né? Então, aqui eu encontrei um ambiente certo. Através da associação, eu adquiri muito conhecimento, né? Tive próximo de pessoas, de cursos, de treinamentos. Então, eu acho que essa gratidão e querer trabalhar para levar isso para mais pessoas, para mais empresários, né? Para que eles se sintam parte e também possam ter suas vidas transformadas ali dentro. O que eu acho mais legal disso tudo que você fala, primeiro, com entusiasmo. Segundo, que você é muito jovem. Sim. E essa juventude, ela traz bastante força. Parece-me que o jovem hoje, que começa a empreender, ele faz isso com uma meta, né? Não digo uma obsessão, sim, mas eu digo, é um desafio que ele leva pro resto da vida. Exato, Gustavo. Eu gosto de dizer que o conhecimento, ele liberta, né? Então, aqui eu encontrei muito conhecimento e empreender é um desafio diário, né? É uma escolha diária, na verdade, né? Desafios a gente tem, a escolha que a gente faz é de persistir. Eu acho que a gente, enquanto empresário, a gente tem um papel fundamental ali de impactar vidas, de transformar vidas da sociedade e levar a nossa mensagem adiante, né? Eu gosto de falar que as empresas, elas são uma arma. E a pergunta é, que guerra você está lutando, né? Então, eu acho que esse é o impacto que as empresas têm de levar para as pessoas. E eu percebo nesse seu entusiasmo um desafio. Agora, nessa pergunta também, o que você acredita que seja importante para o município de Votorantim hoje, em termos de impactar, de desafiar os comerciantes, os empreendedores, os prestadores de serviço a virem junto com a associação comercial? Gustavo, eu acredito muito no poder do coletivo, né? Eu acho que o primeiro dos desafios que a gente tem ali é de trazer todos os empresários de Votorantim para junto dessa causa, né? Para a gente ganhar corpo, ganhar mais força e poder pleitear, né, melhorias para as condições de trabalho do nosso município, né? Eu acho que são várias vozes unidas ali que elas representam os interesses dessas pessoas. Então, acho que o primeiro desafio é trazer essas pessoas para perto, a gente chegar nessas pessoas, explicar o trabalho que a gente faz, né, enquanto associação, os benefícios que a gente leva e, de fato, criar esse ambiente seguro para que as pessoas se sintam em casa, para poder contribuir com ideias, para poder desfrutar de conteúdos, de conexões ali. Eu acho que o primeiro desafio é chegar nessas pessoas e aí, naturalmente, a gente apresentando esses benefícios, elas acabam percebendo o valor da associação. Legal. Como que você vê hoje o município de Votorantim? Qual a sua avaliação hoje com todos os serviços públicos da cidade, o que falta, o que tem, o que é bom, o que pode ser melhorado e o que você gostaria que, com a força do associativismo, da associação comercial, vocês munícipes, conseguissem modificar na cidade? Olha, Gustavo, eu acho que a gente tem... Eu gosto bastante da cidade de Votorantim, sou nascido e criado lá, né? Então, eu vejo muitas coisas positivas. Acho que os empresários lá são muito determinados. A gente tem uma predominância muito grande ali do comércio em Votorantim, ele é muito forte, né? E a gente tem melhorias ali que são básicas desde do dia a dia. Uma das coisas que eu tenho como um desafio que eu acho que poderia agregar muito, né? A gente está falando de Votorantim, Sorocaba, cidades ali lado a lado. Eu acho que seria um baita benefício a gente, de alguma forma, conseguir facilitar, inclusive, a parte do transporte público, por exemplo, né? Porque a gente está... Onde eu estou, por exemplo, se eu for 1 quilômetro para a esquerda, eu estou em Sorocaba ou em Votorantim. Então, questão do transporte dos colaboradores também, né? Então, acho que isso seria
é algo muito bacana, mas a gente tem várias pautas que vão surgindo dia a dia ali, né? Muito específico em cada ponto da cidade, né? A prefeitura já tem feito ações, eu tenho visto para melhorar algumas condições, retomado algumas áreas ali dentro, mas desafios tem todo dia. Eu acho que chegando nos empresários, o nosso papel é muito mais também de ouvir as necessidades, as dores, compilar tudo isso e trazer, né? Eu acho que melhor do que a resposta aqui é a pergunta, né? E ouvir essas pessoas. Perfeito. A gente conversa com Paulo Henrique Fadini, ele que é vice-diretor do posto de atendimento da Axo em Votorantim, a nossa sede em Votorantim, né? Atuando aí em prol do empreendedorismo, do comércio, da prestação de serviço e dos munícipes da cidade. Agora vamos entrar na empresa do Paulo. O Paulo está conosco aqui porque ele é empreendedor, óbvio, né? E o Paulo está à frente da Chama Breja, uma empresa aí que presta serviços de consumo, de delivery, de bebidas, enfim. Eu disse que era uma profissão, um empreendedorismo saudável, porque eu também sou consumidor, adoro uma cerveja, principalmente as cervejas artesanais. Gostaria que você falasse, Paulo, como surgiu a Chama Breja, como que surgiu essa ideia de empreender? Vamos lá, Gustavo. O Chama Breja, ele entra na minha vida de uma forma não tão agradável, mas foi um grande presente, né? Quem começou o Chama Breja foi meu irmão, o João Guilherme, a gente chamava ele de Gui. O Gui montou o Chama Breja em 2019, tá? E antes da pandemia, Antes da pandemia. Ele sempre foi um cara muito empreendedor, desde criança, né? Ele montou o Chama Breja e ele começou muito pequenininho, com 10, 15 fardinhos de cerveja ali, muito trabalho. Foi trabalhando no crescimento do Chama, logo depois já começou a vir a pandemia, e ele viveu esse projeto do Chama pouco tempo, porque ele acabou, ali em 2020, falecendo num acidente. Ele estava comemorando que ele ia casar mais cedo na época, e ele acabou se afogando num acidente. Eu era CLT, trabalhava em multinacionais na área de tecnologia, inclusive já estava no meio da cerveja, porque a última empresa que eu trabalhava era Ambev, na área de tecnologia. Quer dizer, já tinha um destino sendo traçado. Já estava traçado ali. E quando meu irmão faleceu, foi tudo muito novo e não entrava na minha cabeça, porque de manhã eu tinha visto meu irmão e eu era um funcionário, né, da companhia da Ambev, e à tarde eu não tinha mais irmão e eu tinha que decidir como é que a gente ia fazer isso. Então, 2 dias depois, eu, meus pais e a minha cunhada estávamos conversando que destino nós daríamos para o Chama Breja, né? E aí eu decidi abrir mão de mais de 12 anos nessa área de tecnologia para me dedicar ao Chama. Quer dizer, você deixou o CLT para dar continuidade no sonho do seu irmão. Exatamente. Então, eu abri mão dessa carreira na área de tecnologia para empreender. E nós dividimos a empresa em 4 partes. Eu, meu pai, minha mãe e a minha cunhada na época. Né? Foi uma decisão bem de coragem e propósito, né? Porque eu decidi empreender para ganhar infinitamente menos do que eu ganhava na época, né? E assumir riscos, desafios, mas... Em tese, você perdeu a estabilidade que você tinha. Perfeito. Mas empreender é correr risco, né? Exato. E eu acho que isso também é uma força motriz. Você tira disso o suporte necessário que você precisa para cada dia, né? Exatamente. Eu acho que a gente exerce todo dia o poder de escolher quando a gente empreende, né? Então, não tem mais aquela desculpa que, o meu chefe, fulano, ciclano. Não. O que eu posso mudar? Como é que eu posso transformar vidas, impactar pessoas? Então, isso é uma força que move. E foi assim que o Chama entrou na minha vida, né? Passado um tempo, a minha cunhada foi tocar outros projetos, eu acabei assumindo a parte dela, e há 2 anos eu tô sozinho no projeto do Chama, meus pais se aposentaram, né? Então eu tô sozinho à frente do Chama hoje. Você não tá sozinho, você tá com o espírito do seu irmão. Tô com o espírito do meu irmão, com a proteção de Deus ali que tá ajudando a gente diariamente. E estamos aí, firme e forte nesse projeto. E me conta um pouco da empresa de 2019 para cá. O que você colocou o seu toque, o toque do Paulo na empresa? O que ela mudou de lá para cá? Bora lá. Eu acho que a primeira coisa que a gente entrou, Gustavo, foi... eu acredito muito que o dono, que a empresa depende dele para tocar, a gente tem vários riscos, né? Então, eu vim de um mundo que era de tecnologia, um mundo em que a gente é medido por resultado, um mundo que tem muito gráficos, mais né? flexibilidades, gráficos, planilhas e resultados, né? E eu aprendi uma coisa muito, muito importante nesse tempo, que fatos e dados, né? Então, sempre
Miguei por dados e tive essa visão da gestão. Então, desde o início, eu tentei a colocar ali, a gente foi mudando os formatos de trabalho, colocando tecnologia, colocando sistema, sempre visando o cliente na ponta. Então, o que a gente tem de toque? Hoje, a gente tem todos os números na palma da mão, a gente consegue medir. Hoje, eu não preciso estar na empresa para ela funcionar. Né? Então, eu acho que esse é o caminho que eu acredito ser saudável para uma empresa, que é você não precisar estar nela para que ela funcione. Né? Quando eu não estou, eu dou oportunidade para outras pessoas fazerem e poderem fazer melhor do que eu faço um determinado trabalho. E segundo, que a empresa não está vulnerável ou dependendo somente de mim. Então, se eu não puder estar lá, outra pessoa vai fazer essa atividade. E o Chama Breja, hoje, que tipo de serviço ele oferece? Quais são os produtos que você tem lá? Hoje a gente tem algumas frentes de atuação, Gustavo. A gente tem o Chama Breja loja física, né? Os clientes vão, retiram seus produtos e consomem em casa. Como se fosse uma adega nos moldes antigos. Nos moldes antigos, exatamente. A visão de adega uma hoje... distribuidora. Uma distribuidora de bebidas, exato. Então, o cliente vai, retira os produtos e consome em casa, as bebidas sempre muito geladas. Hoje, 100% do que eu vendo é gelado. A gente também tem a frente de serviços e eventos, né? Que a gente teve o privilégio de atender algumas grandes empresas como Unimed Sorocaba, McDonald's, fazendo a parte de eventos, de serviços, a parte de bebidas. E a gente também tem o delivery de bebidas. Quando você fala eventos, bebidas, é como se você montasse um balcão com os coquetéis, é isso? Não, na verdade a gente leva outros produtos, né? A gente leva, por exemplo, o caso de algumas confraternizações. Tem cerveja, tem refrigerante. Então eu levo tanto as bebidas já geladas, o meu time ali para liberar essas bebidas. E você tem todo o atendimento de garçons também, é seu ou não? Total. A gente, na verdade, esses eventos que a gente optou são maiores, né? Então, a Unimed Sorocaba, por exemplo, a gente está falando de 1.000 pessoas ali, né? A gente serviu em balcão. E McDonald's também, então, um grande evento, bastante gente, a gente concentra em pontos de distribuição, okay. Tá? Então, eu levo meu time, a gente faz toda a entrega, as bebidas já geladas. Então, quem está organizando o evento não precisa se preocupar, tanto com as bebidas, quanto com a reposição, com a parte de time para as bebidas, tudo isso a gente cuida. Qual que é o desafio que você ainda imagina que você não conseguiu vencer dentro do seu negócio de trabalho, dentro da sua estrutura? Dentro do meu segmento, você fala? Segmento. Olha, eu Tem acho alguma coisa que você quer... Tipo, assim, eu quero muito fazer isso, mas eu não consegui ainda. Ou não? Eu vou ser ousado aqui, tá? Sim. Mas algo que eu quero muito é criar... Tu falou, né, as adegas nos moldes antigos. Quando eu falo hoje, chama uma adega, as pessoas já criam uma imagem do que as adegas são hoje em dia. Com o tempo, aí a gente vai entrar numa outra questão, mas eu digo o seguinte, antigamente, eu era pequeno em São Paulo, né, no bairro de Pinheiros, e meu pai ia comprar cerveja. Aí, vamos buscar uma cerveja numa distribuidora. Aí tinha lá, escrito adega. A adega que a gente cresceu era aquela adega que você armazenava as bebidas e você escolhia a bebida pelo rótulo. Sim. Geralmente eram pessoas mais velhas, pessoas de certa idade, que iam lá, passavam tempo verificando o rótulo, a instrução, enfim, e compravam. Hoje a gente percebe a adega muito mais com pessoas jovens, saindo Sim. de lá com um copão, né? Sim. E sabe-se lá a procedência, a qualidade, Perfeito. O que tem dentro daquilo. Então, quando eu falo que houve uma mudança do termo, é justamente nisso. Dos anos 80 para cá, o conceito de adega acabou Sim. se transformando. Então, você falou do desafio. Eu acho que tem alguns desafios, mas um desafio, por exemplo, a gente trabalhar só com bebidas de procedência, né? A gente faz um trabalho muito árduo lá para trabalhar com produtos de procedência, com a garantia dos produtos. E a gente vê que hoje em dia tem muita coisa falsificada. Muito, e então, isso Eu tenho receio, você sabe, Paulo? É perigoso demais. Com franqueza. Eu tenho receio até de pedir um destilado num lugar que eu jamais Perfeito. entrei, porque eu não sei o que o cara coloca. Pra tu ter noção, assim, a gente fala até das bebidas, né? Mas a polícia fechou no ano passado fábricas de cervejas falsas. Então, a pessoa compra uma cerveja, troca o rótulo e vende por outra. 3, 4, 5, 10 vezes mais caro. Então, assim, acho que combater isso é um desafio grande. E o segundo desafio é eu criar do Chama Breja uma
quase que uma referência de ouvir as pessoas, quando estiverem em casa, falar... case, né? Vamos ali no Chama Breja pegar uma cerveja, ainda que não seja, ou ainda que seja um ponto que a gente não esteja, mas assim como a gente fala, um exemplo... Mas o nome é forte, O nome é forte. O nome ajuda muito, né? Exato. É quase que criar uma categoria, né? Então, quando as pessoas falam, vamos no Carrefour, nem sempre ela vai no Carrefour, mas é uma referência de mercado para elas, a gente fala, vamos lá no Chama Breja. Talvez ela não vá no Chama, mas isso ficar na cabeça delas. Até pelo pioneirismo, né? Você foi a primeira em Votorantim, em Sorocaba. Nós sabemos que existem algumas empresas maiores, assim, maiores que eu falo em praças maiores, né? Sim. Mas eu digo, você foi o pioneiro na cidade de Votorantim? O Chama Breja, nesse modelo aberto ao público, fazendo esse tipo de trabalho que a gente faz, de orientar os clientes na loja, de criar um ambiente mais... pessoal, né? Mais seguro, mais pessoal, acredito que mais sim. Intimista, né? Isso, mais intimista. E você acolher o cliente, conversar, perguntar o que ele quer. Uma coisa que é interessante, Gustavo, muito boa parte do nosso público é um público feminino. Olha que legal. E é muito bacana, porque quando a gente observa isso... E a mulherada tá bebendo bem hoje. Tá. E quando a gente observa isso, Na minha época de juventude não era assim, não. Não. Cada vez mais as mulheres ocupando espaço, né? E eu acho isso muito bacana quando a gente olha, porque a gente fala... normalmente, quando a gente pensa em bebidas, a gente fala de um ambiente masculino. Machista, né? Exato. E a gente percebe que quando a gente tem uma predominância grande do público feminino também, visitando o Chama Breja, a gente percebe que a gente cria um espaço seguro de acolhimento para receber essas mulheres. Elas se sentem seguras e protegidas lá dentro. Legal, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem segurança na porta. Então, tudo é pensado no Chama para trazer um acolhimento, um pertencimento e as pessoas se sentirem bem seguras lá dentro. E vamos lá, eu não conheço, vamos supor, eu não conheço, eu quero conhecer. Tem algum aplicativo, aí eu entro no aplicativo, eu posso fazer os pedidos, coloca lá no carrinho, é mais ou menos assim, não? Se vocês seguirem, pode seguir a gente no Instagram, @chamabrejaoficial, tá? Você entrando lá na bio vai ter um link lá. Lá tem nosso cardápio digital, tem o endereço de como é que chega, tem um pouquinho lá da nossa história também, então... Pode clicar lá, seguir o Chama e através das redes sociais, principalmente do Instagram, é que a gente compartilha os conteúdos, as tendências e lá vai ser a forma mais fácil de você chegar até o nosso cardápio para poder fazer o seu pedido, receber na tua casa. E é tudo gelado, né? Tudo gelado. A gente brinca que até o café é gelado lá no Chama Breja. O que mais sai, Paulo? Qual é o carro-chefe de vocês? Olha, a nossa especialidade, o que mais sai por consequência é cerveja, Gustavo. Então... Qualquer tipo de cerveja ou não? Normalmente, o que a gente vende mais é Brahma, Heineken, Original, são cervejas muito conhecidas no mercado, né? Mas a gente trabalha com diversos tipos de cerveja. Então, eu tenho também uma linha mais artesanal, eu tenho também, para quem gosta de uma IPA, eu tenho opções IPA, eu tenho uma trigo, eu tenho uma cerveja escura. É a India Pale Ale, né? Isso, exato. Que é aquela cerveja um pouco mais forte, maravilhosa, mais escura, né? isso, mais escura. Espumante também, né? Tem um sabor de fruta passada ali, ela é muito saborosa. Então, a gente tem para todos os gostos lá. Mas, eu não tomo álcool, tudo bem. A gente também tem refrigerante, a gente também tem muitas opções hoje em dia de cerveja sem álcool, né? Então a gente cada vez mais está crescendo esse mercado e olha, não alcoólico. Álcool, por incrível que pareça, parece mais gostosa do que a com álcool. Eu não sei se eu tive essa sensação, mas ela é muito gostosa, a cerveja. Não, elas estão evoluindo muito, até porque o processo de produção de cerveja mudou, né? Antigamente elas eram muito ruins, porque na verdade não se deixava formar o álcool. E eles mudaram o processo produtivo que agora se forma e retira. Então, a gente mantém todas as características da cerveja. Curiosidade, teve uma vez eu fiz um tour na Ambev, a gente fez um teste às cegas, né, com as pessoas depois. Para degustar, você fala? Para degustar, vinham os produtos e as pessoas tomaram. Você toma e aí, o que é isso? Você toma e qual é? Isso. E aí, muita gente falou, acho que é Brahma original. Acredite, era Brahma Zero. Olha. E as pessoas, então, assim, o poder da marca, ela influencia muito, né? Então, as cervejas sem álcool também estão crescendo muito. Hoje em dia, a gente já tem chopp de vinho sem álcool, tem até a opção de gin sem álcool, enfim, esse mercado está crescendo muito, né? E tem também essa linha de baixa caloria agora que está saindo muito também. Agora, Paulo, além do atendimento, você também presta, por exemplo, algum serviço de balcão? No caso, a gente está dizendo de chegar lá, escolher o produto, retirar, pagar e ir embora. Sim. Se eu quiser, por exemplo, consumir alguma coisa lá, ou quiser que você prepare alguma coisa para eu levar, isso é possível? Sim. Na verdade, Gustavo, hoje nosso atendimento ele é somente retirada, né? Ou delivery ou retirada. Então, você vai, pega o teu produto e leva para consumo em casa ou no teu evento, enfim. A gente não tem ainda consumo local, tá? Mas a gente está vindo agora com um novo produto, um novo serviço para trazer
mais benefícios para os clientes, que vai muito além de um delivery, mas quase que um concierge. Você imagina que você vai fazer um churrasquinho no final de semana. Pô, já descobriu isso com você no começo da semana, já programa o teu pedido, já descobre se você vai precisar de carne, cerveja, carvão e já te mando tudo. Então, no conforto da sua casa, você recebe tudo que precisa para fazer o teu churrasco. Poxa, aí é muito fácil, É um né, serviço cara? que está no forno, para a gente legal. lançar. Assim, nosso diferencial ali é ter o atendimento muito rápido também. Então, eu falo que eu trouxe aprendizados, né, nessa história do Chama, e a gente fala que cada minuto importa. Eu não quero que as pessoas fiquem meia hora na fila do mercado. Porque a cerveja que você pegou até geladinha no mercado, Mas acontece muito, né? meia hora na Você fila, vai ela em já qualquer esquentou. mercado hoje, para passar no caixa, é no mínimo 10, 15 minutos. Outro dia eu cronometrei. Eu fui no supermercado, parei com o carro no estacionamento. Desde o momento que eu saí do carro até eu voltar pro carro, era uma terça-feira à tarde. Levou 25 minutos. Por quê? Tem que andar até lá dentro, tem que pegar a fila, tudo 25 minutos. Eu falei, não é justo. E lá no Chama, tu para na porta, entra 2 minutinhos, você já tá no teu carro. Então, a gente vende essa agilidade, essa praticidade, muito exatamente, mais fácil, tá? né? E como que é trabalhar com os colaboradores, Paulo? Quantos colaboradores você tem? Gustavo, a gente tá com 5 pessoas, né? Eu gosto muito de gente, sou apaixonado por gente. Então, para mim, é uma tarefa muito gratificante, né? É uma responsabilidade muito grande, por isso que eu estudo muito, busco me conhecer muito também para lidar com as pessoas, né? Mas o meu time é muito bom, um time muito responsável, e eu gosto muito da diversidade da característica do meu time. Então, eu tenho gente que fala mais, tem gente que fala menos, tem gente que é mais expansiva ou menos, e se conecta. E você treina essa equipe sua, o seu time, para os produtos que eles estão vendendo? Sim, a gente treina nos produtos, né? A gente tem as reuniões com o time para falar dos produtos. Chega um lançamento, a gente já alinha com o time, né? Então, eles estão prontos para falar sobre os produtos que a gente já comercializa. E o nosso time também é muito bacana, porque tem cliente que às vezes fala, putz, eu tô levando esse... um exemplo simples, tá? Que a gente vende muito lá. Chopp de vinho, vende muito. E aí lançou-se Envasado, né? Envasado Isso, na garrafa, envasado, né? na garrafa. E aí tem uma moda que começaram a tomar chopp de vinho com gelinho de coco. Então o meu time já fala, pô, fica legal, tu já experimentou? Então são fora as degustações que a gente promove lá para as pessoas conhecerem produtos. Né? Eu sempre falo que o papel de apresentar é nosso. É até engraçado, porque eu tinha clientes que só tomavam uma marca de cerveja. Teve um dia que eu peguei do meu bolso e falei, tó, prova essa. E se eu, por exemplo, eu sou um consumidor curioso, tá? Mas eu não sou expert. Sim. Aí eu chego para ti lá e falo assim, Paulo, o gin é gostoso com o quê? Você consegue dizer, você pode usar canela, você pode usar cravo, você pode usar hortelã. Gustavo, sim, a gente tem esse conhecimento, mas eu gosto de dizer que a gente, melhor do que a resposta é a pergunta. O que é bom pra você? Você gosta de frutas amarelas? Você gosta de frutas vermelhas? Porque o gosto é muito particular. Sem dúvida. Então, quando o cliente... É muito pessoal, comum. né? Os clientes chegam e falam assim, o que você tem bom aí de cerveja? Eu falo, depende, o que você gosta? Porque o consumidor de uma original, muito possivelmente, ele não vai gostar de uma Heineken. Né? Ou o consumidor, por exemplo, da Brahma, que é um consumidor mais raiz, ele não toma Heineken. Então, eu vou para essas linhas, assim, por exemplo, tu gosta de Brahma, então eu tenho para te oferecer uma Brahma, uma Skol, uma Amstel, uma original. São cervejas que estão dentro. Tu gosta de Heineken, vamos para Heineken, Spaten, eu vou... Depende das pessoas. E tem um pouco de diferença também da Pilsen, né? Sim, total. Cerveja Chopp, por exemplo. Né? Total. É legal porque toda cerveja já foi Chopp um dia, né? É verdade. Então, mas elas, dentro dos estilos dela, elas têm as suas diferenças. Por isso que eu gosto muito de incentivar o consumo diferente. Eu falo, prova essa, leva essa aqui que é por minha conta. E a pessoa experimenta e gosta, e às vezes ela até muda o consumo dela. Só que ela não ia investir aquele dinheiro para descobrir. Mas agora que ela provou e gostou, ela topa trocar. Agora, Paulo, tem uma máxima que a gente diz o seguinte, a economia tá ruim, mas as pessoas têm dinheiro para beber, né? Você também acredita que isso é uma máxima verdadeira? Você, mesmo num período ruim, desaquecido, por exemplo, da economia, as pessoas deixam de procurar algum tipo de bebida? Gustavo, eu acho que as bebidas, dentro do que eu vejo, assim, é fato que a gente é impactado, né, com as condições econômicas, mas as pessoas, elas têm a necessidade social de interagir, de estar perto, e a bebida, ela é um socializador, né? É verdade. Então, eu acredito... E é prazeroso. É prazeroso, é uma delícia. Estou falando de bebida de quem bebe com moderação. Consumo consciente, exato. Ninguém está fazendo apologia aqui ao alcoolismo. Exato, consumo consciente. Mas ela é um elemento de interação mesmo, de socialização, né? Tanto é que a gente até gravou um material,
a diferença da cerveja 600 e da lata. Ah, de garrafa é mais gostosa. Ela é mais gostosa porque você não pega uma garrafa para tomar sozinho. Quando você tá tomando de garrafa, normalmente você tá com os amigos, Exatamente. tá com as pessoas. Então, esse elemento psicológico, ele traz mais sabor E mesmo. outra, você toma, obviamente, com moderação, você fica batendo papo. A hora que você viu, já passaram 2, 3 horas, né? Exato. É diferente da latinha, que você tá indo para um jogo de futebol ou tá indo para um show. Exato. É uma coisa de você tomar rapidamente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que as pessoas, elas sempre vão prezar por socializar e a bebida é um socializador também, né? Assim como fazer churrasco é muito comum, né? Então, eu acho que as pessoas não vão deixar de fazer isso. Você falou da sua dor aí, do falecimento do teu irmão, Sim. coincidiu com a pandemia, né? Sim. Quer dizer, foi tudo ao mesmo tempo naquele momento, né? Sim. E hoje você consegue, obviamente, que crescendo nesse luto, mas se fortalecendo como empreendedor. Nesse período todo, você tem orgulho da Chama Breja de hoje? De você falar assim, olhar e falar assim, nossa, isso tudo foi fruto de muito esforço. Né? Tenho, Gustavo. Tenho muito orgulho porque, pelas estatísticas, né, as empresas, elas morrem, fecham muito cedo, né? Então, é um desafio diário ali. Mas eu tenho muito orgulho por a gente conseguir trazer crescimento nesse tempo, a gente não perder a essência, né? Meu irmão era um cara apaixonado por pessoas e uma pessoa muito apaixonante também. Então, que era boa de prova, bom de pô, prova. maravilhoso, um ser humano incrível, assim. Então, legal. Eu vejo muito disso também. As pessoas... A gente fez um negócio muito bacana lá no Chama, a gente colocou um flip chart na saída escrito assim, ó, como foi sua experiência aqui? E as pessoas escrevem. Escreve, caneta, papel mesmo. Então, tem um flip chart grandão lá. E as mensagens, tu vê, o atendimento sensacional, as meninas que atendem, as meninas super proativas, me sinto muito bem aqui. E a gente, olha como é doido, né? A gente fala que a gente se importa com o tempo, mas ele é muito relativo. Porque eu tenho cliente que gosta de ir lá e ficar, troca uma ideia, e pega o produto e conversa e vai. E tem outro cliente que só quer entrar e sair e pegar rapidinho. Que nem numa conveniência, que nem numa conveniência. Ele abre a geladeira, pega e tchau. Exato. Então, as pessoas se sentem muito bem lá dentro e eu me orgulho dos lugares que a gente tem chego, de manter a constância, de manter os valores ali dentro. E assim, atender eventos, né? A gente não tinha isso na época do Gui. E aí, a gente, poder atender grandes empresas, grandes nomes, isso para mim traz um significado bastante especial, né, de saber que a gente está no caminho certo e fazendo um trabalho de responsabilidade mesmo. Assim. Agora, existe toda uma logística por trás desse, Super. que é a sua área de TI trabalha muito, né? A gente vê Sim. alguns centros de distribuições gigantes no interior de São Paulo, né? No estado de São Paulo, Jundiaí tem bastante. Sim. Como que você trabalha o armazenamento, a entrega, como que você faz essa cobertura, por exemplo, do produto chegar na sua empresa, de você separar, de você colocar o estoque lá, Perfeito. contar o estoque, jogar o estoque na rede para poder disponibilizar ele online e depois fazer a entrega. Vamos lá, sou muito aliado da tecnologia, né, Gustavo? E aí tu falou, o que mudou? Qual que é o quezinho? Hoje, 100% das compras que eu faço, 100% da minha visibilidade na empresa é através do sistema. Então, é algo que a gente colocou lá dentro. Então, hoje a gente tem alguns processos, né? Desde o momento que a mercadoria chega, o meu conferente já vai lançar isso digitalmente em sistema, isso vai cair num fluxo para a menina que lança dentro do meu sistema, que depois vai para o financeiro, que hoje é terceirizado. Né? Então, tem todos os processos. Lá dentro, a mercadoria ela não vai chegar e ir para a loja. Não, ela vai chegar, vai ficar no estoque confinado, porque ali vai ser conferido se está tudo ok, quantidade, se eu tenho avaria, validade para ser organizado, porque é muito importante. Organizamos, isso vai para o nosso estoque interno ali dentro. Dali ele vai para uma câmara fria que gela os produtos, então elas só vão para a loja depois desse primeiro temperatura alta atingida. Quando você fala que todos os produtos são vendidos gelados, não é que a pessoa te retira da geladeira ou do freezer. Você tem toda uma estrutura. A gente tem uma câmara fria. Então, as cervejas vão primeiro para a câmara fria para depois ir para a loja. Gigante lá. Exato. É uma câmara bem grande e a gente entendeu que se a gente faz esse processo, elas ficam trincando na ponta. Né? Então, esse é um... Não adianta, tomar cerveja quente não rola, né? É verdade. Então, a gente adotou isso, que esse é um processo nosso para que a cerveja esteja sempre trincando para o cliente.
a maioria diria para você que quase nenhum outro concorrente tem isso, né? Tem muita gente que... a câmara fria, ela se popularizou bastante hoje, né? Mas é tipo tu pegar um carro bom. Tem gente que sabe dirigir, tem gente que não sabe. Então, eu acho que a diferença ela tá nos processos, na forma de tratar, na organização e na logística, para que isso a gente tire o melhor proveito dali, né? Não adianta nada eu ter uma câmara fria que eu fico abrindo toda hora e fica entrando ar quente ali dentro, não vai ficar legal. Ô Paulo, a questão de você separar por rótulos, por estilo de bebida, por valor alcoólico, de teor alcoólico, enfim, você tem essa preocupação? Como que isso é feito no Chama Breja? Olha, hoje a gente separa por categorias de produtos, né? Então eu tenho no fundo, quando tu entrar no Chama, no fundo, todas as geladeiras são de cerveja. Todas. Ali eu separo por estilos parecidos, né? Aí, de novo, eu falo que eu gosto muito de estudar, eu fui pesquisar qual a melhor forma de agrupar, por que as pessoas procuram primeiro, e a primeira procura delas é pela marca. Olha. Só depois da marca que ela vai decidir o preço, se ela quer a latinha maior, melhor, enfim. Então, a gente agrupa por produtos, mas nada impede da gente colocar produtos cruzados também. Então, por exemplo, na mesma geladeira que eu tenho um energético, eu também posso ter um gin já gelado ali, porque essas coisas combinam e a pessoa pega esses produtos, tá? Então, tem um estudo, a gente vai mudando de tempo em tempo, porque a mente vicia também. Então, a gente muda, às vezes, esse layout para a pessoa ter que procurar e ver novos produtos também, né? A gente praticamente já finalizando o ano, né? Nós temos 3 meses, agora começa aí, acredito que bastante trabalho para você, né? Porque começam as festas de confraternização, os churrascos, enfim, tal. 2026, qual que é o desafio imediato que você quer implantar? Você já falou que você tem aí algumas coisas em mente, mas o que você espera do Chama Breja para 2026? Gustavo, para 2026, para o Chama, a gente espera aumentar nossa área de atuação, né? Tanto no delivery, quanto atendimento físico também. Então, aumentar. Criar mais um braço forte de eventos mesmo, né? Para trabalhar com mais eventos ainda. Você pensa em montar uma outra unidade? Tá nos projetos. A gente está fazendo estudo, né? Para ver se a melhor forma é essa. Mas fato a gente quer ampliar a nossa área de atuação. E a gente também pretende criar um modelo ou uma formação para as pessoas que precisam trabalhar. Porque a gente está percebendo que as pessoas, às vezes, já está um pouco escasso, né? É difícil arrumar de contratar obra, colaborador, né? exato. Difícil. E quando vem, às vezes, ele não sabe básico de informações. Então, a gente, de alguma forma, capacitar essas pessoas, né? E aí, aqueles que fizerem sentido e desejarem trabalhar com a gente, ótimo. Quem não fizer, também já está capacitado ali para aprender com a gente ali e entregar um valor diferenciado no mercado. Então, são desafios de aumentar a área de atuação, aumentar ainda mais a frente de eventos e formar pessoas. O viés empreendedor, né? Tem isso, né? Exato. Não é só você vender e lucrar, é você também fidelizar o colaborador. Perfeito. O colaborador saber que ali ele tem uma empresa que ele pode crescer, pode desenvolver a habilidade dele e ele vai ser valorizado por isso. Gustavo, primeiro cliente da minha empresa é meu colaborador. Tem que ser ele que acreditar na empresa. Né? Ele é o primeiro cliente da minha empresa. Se ele for o meu cliente fiel, ele vai me vender para fora. Se não, não vai rolar. Então, a gente foca muito em trazer pertencimento para as pessoas ali e que elas se sintam bem ali dentro. Perfeito. Paulo, a gente está caminhando para o encerramento. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos associados aí, o pessoal que acompanha aqui a TV Axo, desse espírito seu, espírito jovem, com desenvoltura, com força de vontade, absorveu toda aí uma dor, o falecimento do seu irmão, sim, mas transformou isso num momento de superação, você conseguindo aí superar e transformando a empresa que o seu irmão criou numa empresa consolidada, crescendo a cada dia. Gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos acompanhantes, os ouvintes. Bom, para você que está assistindo, primeiro, obrigado por ter ficado até aqui assistindo com a gente. A mensagem que eu gostaria de deixar para você uma reflexão, na verdade, né? Eu aprendi a duras penas ali que a vida é muito rápida e que ela passa depressa demais. Isso foi difícil entrar na minha cabeça, né? Mas
o que você está nutrindo com as pessoas? A gente pegou essa linha do tempo importa, porque o que você está fazendo com o seu tempo? Aí a pergunta que eu deixo é assim, a gente fala que não tem tempo. Será que a gente não tem ou está usando mal? Como é que você está usando o seu tempo? Será que faz sentido? O tempo que você não tem para brincar com o teu filho, para assistir um filme, para poder dormir meia hora a mais, será que você não está usando ele, de repente, numa fila de mercado, né? Enfim, ou desperdiçando com distrações, com Instagram, com várias coisas. Então, como é que você está usando o seu tempo? E sempre acredite que as pessoas, elas têm uma intenção positiva, elas têm um lado bom. E esse lado de empreender, eu aprendi muito aqui na Associação Comercial. Se você é empreendedor e está assistindo a gente, vem conhecer a gente, abre as portas da tua empresa para receber a Associação Comercial, porque aqui tem muita gente boa e disposta a te ajudar a crescer no teu negócio e somar na tua vida, porque no fim o que ficam sempre são as relações, né? Empresas, negócios, vêm e vão, mas o que ficam são as pessoas mesmo. Solidificada, né? O que você fez durante a sua vida. Né? Exatamente. Paulo, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Sucesso para você e a gente acompanha aí o desenvolvimento do posto de Votorantim. Estamos sempre aqui no suporte para vocês também. Vamos para cima, conta com a gente aí. Valeu. Esse foi o Paulo Henrique Fadini, do Chama Breja, nosso vice-diretor do posto de atendimento da Axo em Votorantim, participando de mais um TV Axo, ou uma TV ACSO aqui, queira... A pronúncia é o que pouco importa. É o conteúdo que fica e esse bate-papo descontraído. Obrigado, Show. Paulo, mais uma vez. Valeu, Gustavo. Obrigado. Obrigado você que está em casa. Fique com Deus. Até o próximo episódio, programa, aqui na TV da Associação Comercial de Sorocaba.